Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Como precisamos, destas bênçãos diárias. Através do Espírito Santo, Ele possa nos conceder as nossas petições. Bom, doutrinas. Existe uma doutrina real, verdadeira, que é a doutrina de Deus. Goteje a minha doutrina como a chuva. Agora, existem muitas doutrinas. Qual doutrina você, eu, nós vamos querer para nossas vidas? Às vezes as pessoas fogem de doutrina e outros ficam caçando doutrinas. Às vezes as pessoas perguntam, vocês não fazem culto de doutrina? Todos os cultos, eles são de doutrina, gente. Vocês se referem a usos e costumes, às vezes, mas isso não é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, não é complexa, ela é única, ela é universal. Ela não pode ser, ela não muda. Os homens mudam, mas a doutrina de Deus é a mesma. Desde o princípio. Obediência à sua palavra. Pronto. E o que traz a palavra de Deus para nós? Uma vida de santificação, de pureza, de honestidade, de fidelidade, de clareza. Mas os homens, sendo hipócritas como são, eles criam então doutrinas para mostrar para o povo uma santidade exterior e exigem uma santidade exterior para pertencer à igreja dele. Por exemplo, eu conheci um pastor que ele dizia assim, melhor dizendo, que se uma mulher estiver com sandália, com os seus dedos expostos, ela não pode cantar na igreja dele. Bom, mas é na igreja dele, realmente aí é dele, né? Ele que comprou, ele que fez, ele que redimiu, então ele faz do jeito que ele quer. É a igreja dele, então é a doutrina do homem. Mas a doutrina de Deus é permitido? A doutrina de Deus tem isso? Jesus, em Mateus capítulo 15, ele falando sobre a tradição dos anciãos, e nós não vamos entrar neste detalhe, o nosso tempo agora é falar um pouquinho sobre essas questões de doutrinas. Ele tomou uma profecia de Isaías, no verso 7 do 15, para ele falar ali antes, mas ele disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja que a doutrina de Deus, ela atua interiormente e se mostra exteriormente, mas em muitos maior parte dos casos, nós vemos por dentro sepulcro caiado, ossos. Por fora, a bela viola, né? Parecendo que são santos e irrepreensíveis, pelo menos eles cobram das pessoas que não os repreendam. São hipócritas. Eles honram a Deus com os lábios, mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, na maior parte das doutrinas que as pessoas querem que nós preguemos, são preceitos de homens. Disso nós já somos livres. Sobre as vestes das mulheres, o que a Bíblia traz? Paulo, Pedro, que a mulher vista com pudor, honestamente, com modéstia, que se atavie não com pérolas, ouros, roupas preciosas. Isso é o ensinamento da Bíblia. Porque, agora, se a mulher se atavia
com uma corrente, com um brinco, alguma coisa, você vai dizer que ela está no inferno. Bom, é a doutrina de algumas religiões de homens. Já de outras, mulheres podem fazer o que quiser. Mas tem o centro da coisa, é a Bíblia. Eu não tenho doutrina fora da Bíblia. Quando nós falamos sobre o cabelo, então houve aquela batalha, mundo de perguntas. Bom, é simples, gente, é só ler a Bíblia. 1 Coríntios 11, sobre o uso do véu, o corte do cabelo da mulher. Então eu deixo uma pergunta no ar. Se a mulher cortar o cabelo rente como o homem, Deus ouve a oração dela ou não ouve? Examina lá se você verá se ouve ou não. Mas o homem cria uma exigência que é dele. Se a mulher pôr a tesoura no cabelo, cortar um pedaço, nem que seja para tratamento, o marido deve divorciar-se dela e ficar solteiro. Essa doutrina é de quem? É de Deus ou do diabo? Aí o homem vai novo, a mulher corta o cabelo, aí ele vai divorciar-se dela e vai ficar solteiro o resto da sua vida. Quem que criou isto? Então eu não vou falar umas coisas sobre essa, porque isso não é doutrina de Deus. A doutrina de Deus diz: se a mulher cortar o cabelo, tosquiar-se, que ela use véu. Pronto, ela não vai orar a Deus. Deus não vai ouvir a oração dela sem o véu. Ela cortou o seu cabelo, ela está com o cabelo curtinho. Ela vai ter que colocar, ela tosquiou. Se o homem tosquiar, ele não precisa de colocar véu, mas se a mulher se tosquiar, ela tem que colocar véu. Assim diz a Bíblia. Pronto, acabou, não tem mais assunto de Bíblia. O resto que a mulher não pode cortar é do homem. Agora, que doutrina vocês querem? Da Bíblia, de Deus ou do homem? Então tem seitas aí, são terríveis. Adventista mesmo, por exemplo, se você comer carne de porco, você está no inferno. Se você tomar café, beber Coca-Cola, você está no inferno. Você pecou contra a sua alma, você beber café, se você beber uma Coca-Cola, se você comer uma carne, se você trabalhar no sábado, pô, isso aí é o homem. Ele não dá valor ao sacrifício de Jesus. São tudo tradição dos anciãos, tradição. Então tem doutrinas mormons, tem doutrinas brahmita, tem doutrina, mas a doutrina da Bíblia é que nos interessa. Porque fora disto, não adianta nós querermos ser melhor do que Jesus, melhor do que Paulo. É isso, às vezes as pessoas, eles querem uma coisa nova, uma coisa diferente, sacrificar o povo, os líderes de seita para se mostrar santo. Eu vou te contar, viu? Eles exigem tanto, as pessoas ficam até com medo, né? Então privam da liberdade que existe em Cristo Jesus. Então as pessoas ficam sem saber o que fazer, a que obedecer, e muitos se escandalizam. Mas por quê? É porque é Deus que exige aquilo? Não. Deus não exige que a mulher não corte seu cabelo, forma alguma. O homem às vezes tem doutrinas que exigem. A mulher tem que vestir arrastando o vestido no chão, tem que vestir aquele só sapato? Não, isso não é de Deus. Então nós não temos que combater essas coisas, falar isso. Para final de contas, nós não temos que combater ninguém. Só o diabo e os espíritos enganosos nos lábios de falsos ensinadores. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã, para ler a Bíblia, e Deus te dá o entendimento da Bíblia. Não é gostoso conhecer a Bíblia? Não é maravilhoso conhecer a Bíblia? É muito maravilhoso. Então Paulo, ele combateu a imoralidade, ele combateu o adultério, ele combateu o crime. Agora, o problema maior que estraga o evangelho é a hipocrisia dos homens, dos pastores, dos pregadores, doutrinadores dos outros e não doutrinadores de si mesmos. Então vem os proibindo manjares, privando da liberdade de alimentação. Agora, é claro, a alimentação você vai alimentar daquela forma que você conhece as coisas que são boas para a vida, né?
Então existem doutrinas variadas no mundo e quase todas elas são hipócritas, mentirosas. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, ou capítulo 4, verso 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrina de demônios nós vamos falar na nossa próxima programação, porque não vai dar tempo nesta, porque nós vamos entrar num assunto que hoje está abrangendo demais, principalmente os evangélicos, né? Doutrinas de demônios, são anti-escriturísticas, então são anti-Cristo, são de demônios. E desta forma, a humanidade fica no escuro, sem saber o que fazer. Agora, Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia quer que nós cresçamos, a doutrina dos apóstolos e dos profetas quer que nós cresçamos em fé, quer que nós cresçamos em amor. E essas tradições que os homens querem se mostrar puros através de vida exterior apenas, roupas. Que a mulher se traja com pudor, com honestidade, com modéstia. Se atavie também assim, atavios são aquilo que elas usam. Agora veja que Paulo diz, ele diz no Efésios capítulo 4, ele diz no verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então os homens têm suas doutrinas, não se esqueçam disto, mas Deus tem a sua doutrina. Você não vai ficar sem uma. Nós temos falado bastante sobre isto. Ou você vai estar na doutrina de Deus, ou vai estar em alguma dos homens, em alguma dos homens. Existe só uma videira. E todos os que estão na doutrina de Deus estão ligados a esta única videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E todos que não tiverem em mim. Agora, aqueles que estiverem em mim têm em si a minha doutrina. Tem os meus mandamentos, tem os meus ensinos. Porque tem dentro deles a mesma vida que eu tenho. A vida é Jesus. Agora, todos que estão enxertados em Jesus através da fé, eles têm o mesmo tipo de vida de Jesus. Eles têm o mesmo comportamento, eles produzem o mesmo fruto. E tem a doutrina do Pai. Porque Jesus tinha a doutrina de Deus, tem a doutrina de Deus. Então, e ele chega a dizer, se vós estiverdes em mim. Agora, se não estiver em Jesus, você pode pregar o tanto que você quiser. Pode criar doutrinas bonitas ou feias, pode fazer do púlpito da igreja um circo, uma casa de shows, o que você desejar fazer, aquilo Deus não está nem dando atenção para aquilo. Mas Deus cura ali, Deus liberta. Olha Mateus 7, vai chegar e nós fizemos curas, fizemos maravilhas, fizemos milagres. Nem vos conheço, apartai-vos de mim. É a vida de Cristo em nós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Esta é a verdadeira doutrina, e você tendo ela, então você tem a doutrina dele em você. Você não está preocupado se o arrebatamento vem agora ou se é daqui 100 anos. Você não está preocupado com isso. Você está vivendo com ele e em você. A vida de Cristo está em mim. Paulo diz, a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Pronto, tem guerra ali.
Cristo está aqui. Tem guerra lá? Cristo está aqui. Esse deve ser o nosso objetivo, viver como filhos da luz. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Essa é a doutrina. Agora, quanto aos rudimentos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Agora, existem as doutrinas de demônios. Existe a doutrina dos hipócritas. Você não pode fazer nada e ele pode fazer tudo. Mas desde que as pessoas não estejam vendo, então eles podem fazer o que quiser. Então, como vocês, irmãs, saem às ruas, então aí eles exigem que você seja aquilo que eles acham que você tem que ser. Mas olhe a Bíblia e se molde segundo os conselhos de Paulo e de Pedro. Bem, meus irmãos, eu peço ao Senhor Jesus Cristo que vos abençoe. Então é uma introdução à questão da doutrina dos homens e de Deus. Agora vamos ver na nossa próxima doutrinas que são totalmente demoníacas. São totalmente contrárias a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém.